Oi, gente. Hoje eu, Mariana, João Vitor, Eduarda e Raquel vamos falar sobre a Revolução Russa. Na Rússia, durante o século XIX, a falta de liberdade era quase absoluta. No meio rural, os camponeses viviam submetidos à nobreza latifundiária, classe social teoricamente livre, porém que vivia subjugada pelo czar, ou melhor dizendo, imperador. Por causa dessas situações, houveram reformas, mas, apesar disso e outros acontecimentos, as condições de vida pioraram, com a fome, o desemprego e a diminuição dos salários. A burguesia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos de banqueiros e grandes empresários. A oposição ao governo crescia. Os partidos perseguidos iam para a clandestinidade, como o Partido Social Democrata. Seus líderes, Plekhanov e Lenin, tinham que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. As divergências de opinião fragmentaram o partido, que se dividiu em duas tendências. Temos o bolcheviques, que significa maioria em russo, e foi liderado por Lenin, que defendia a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. E em seguida temos o mencheviques, que significa minoria em russo, e foi liderado por Plekhanov, que defendia a ideia evolucionista de se chegar ao poder através de vias normais e pacíficas, como, por exemplo, as eleições. Diante da pressão revolucionária, czar proclamou uma constituição e permitiu a convocação de eleições para o parlamento. Tornava-se assim uma monarquia constitucional. Embora o czar ainda concentrasse grande poder e o parlamento tivesse uma atuação limitada, na realidade, o governo ganhou tempo e organizou as reações contra as agitações sociais e os sovietes, o que levou ao fracasso da Revolução de 1905. Agora chegamos à Primeira Guerra Mundial. A Rússia lutou do lado da Tríplice Entente da guerra, mas acabou saindo em 1917, exatamente por causa que estava havendo a Revolução. Com a deposição do czar Nicolau II, formou-se um governo provisório, que passou para uma fase socialista sob a chefia de Kerensky. Sofrendo pressões dos sovietes, o governo concedeu anistia aos prisioneiros e exilados políticos. De volta à Rússia, os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, organizaram um congresso onde defendiam lemas como paz, terra e pão, e todo o poder aos sovietes. 6 de novembro, as massas operárias e os camponeses, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder. Os bolcheviques distribuíram as terras entre camponeses e estatizaram os bancos, as entradas de ferro e as indústrias, que passaram para o controle dos operários. Igualmente, para evitar qualquer tentativa de restauração monárquica, o czar Nicolau II e sua família foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento. Em julho de 1918, o primeiro ato importante do novo governo foi retirar a Rússia da guerra. Para isso, em fevereiro de 1918, foi assinado com as potências centrais o Tratado de Brest-Litovsk. Este determinava a entrega da Finlândia, países bálticos, Polônia, Ucrânia e Bielorrússia, além dos distritos de Império Otomano e a região da Geórgia. Os 4 primeiros anos do governo bolchevique foram marcados por uma guerra civil que abalou profundamente a Rússia. O Exército Vermelho, criado por Leon Trotsky, derrotou o Exército Branco e garantiu a permanência dos bolcheviques no poder. A revolução estava salva, mas a paralisação econômica era quase total. Para restaurar a confiança no governo, foi criada a NIP, Nova Política Econômica, que permitia a entrada de capital estrangeiro. A aplicação da NIP resultou no crescimento industrial e agrícola da Rússia em 1922. Foi estabelecida a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Agora vamos para a conclusão. Após a morte de Lenin, em 1924, iniciou-se uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin. Derrotado, Trotsky foi expulso do país
e, em 1940, foi encontrado morto na cidade do México por um assassino a serviço de Stalin. Com Stalin no poder, a URSS conheceu uma das mais violentas ditaduras da história.